Fala galera, Teacher Christian aqui na área, trazendo para vocês aí a correção da nossa tarefinha, nossa homework, ok? Lembrando que vocês tinham de homework aí aqui o workbook, pages 108 to 111, aquelas questões de vestibular, né? Questions 1 through 16, são 16 perguntas, então, para a gente não ficar muito repetitivo, muito cansativo, vamos direto ao que interessa, ok? Então, pessoal, primeira questão ali, letter number one, ok, da Federal do Paraná. The text illustrates, tínhamos lido aí um texto sobre espécies em extinção, né? Então ali estava falando o seguinte, né? O texto ilustra o quê? A resposta correta é a letter A. The current situation of some species protected by a historical law. Por que não pode ser as outras frases ali, ok? Na letter B, está falando assim, a variety of animals which were once considered endangered but are now safe. Ali o peixe-boi e o condor, que eles mencionam no texto, ainda estão na lista de ameaçados, por isso não pode ser a letter B. Okay? A letter C e a letter D não foram mencionadas no texto. Okay? E a letter E, the effects of certain chemicals on the extinction of several birds and mammals. O texto menciona o DDT como sendo causador da extinção ou do perigo de extinção de um pássaro somente, e não de vários pássaros, várias aves e vários mamíferos, beleza? Então, number one, letter A, tá certo? Number two, pessoal da UNB, judge the following items according to the text. Julguem o texto, os itens de acordo com o texto, escrevendo certo ou errado. Sequência correta, certo, errado, certo e certo, ok? A primeira ali está certa. Forbidding the use of DDT helped with the preservation of at least one bird species. Foi o que a gente falou antes, né? O pelicano marrom foi o cara que se salvou ali com o banimento do DDT. Letter E, the expressions led to, na linha 27, and due to can be used interchangeably, ou seja, tem o mesmo significado? Não, porque led to significa levou a e due to significa devido a, ok? Letter C, the passage, all of these birds were captured by the U.S. Fish and Wildlife Service, can be correctly replaced by the U.S. Fish and Wildlife Service captured all of these birds, without this changing the meaning of the text. Não muda o significado da frase porque está usando a voz ativa, né? A alternativa usa a voz ativa e o texto usa a voz passiva que a gente estudou lá na última aula, certo? E finalmente, a última também está correta, né? In the excerpt, the condors were reintroduced. Re é um prefixo, né? Que significa de novo, né? É um prefixo de novo. React, act again, repeat, né? E assim por diante. Number 3, pessoal, unicinos. Na linha 42, o possessivo its refere-se a referentes. Vai cair sempre referentes nas provas de vocês, pessoal. Aqui no caso é o urso polar. Se vocês voltarem lá na linha 42, the laws of its primary habitat. Aliás, the polar bear was protected as a threatened species in 2008 due to the loss of its primary habitat. Então, o habitat dele de quem? Do urso polar. Portanto, o number 3, a letter A, certo? Number 4 da UFSC, as famosas somatórias, aqui vai ser, tínhamos que marcar ali qual frase tinha, qual palavra tinha o sentido correto de acordo com o texto. A única que está certa é o number 2, por isso a somatória vai dar 2, ok? Endangered significa ameaçado e não perigosas. Ban é proibição, está correto. Recovery não é descoberta, mas sim recuperação. E effort, fortalecimento, e não o fortalecimento está errado, ok? Effort significa esforço, beleza, pessoal? Então, number 4, two, ok? Depois a question number 5 ali estava relacionada àquele comic strip, né, do coelho e do pinguim. Eles estão falando ali sobre destruição de meio ambiente e tudo mais. Então, number 5. O texto aborda o tema da extinção de determinadas espécies por causa, letra D, pessoal, da deterioração ambiental. Aonde que está isso lá no texto? No segundo quadrinho, o coelho fala degradation of environment, degradação do ambiente. Então, essa é a resposta, beleza? No number 6, uma perguntinha do Ita, marque a opção que pode substituir due to sem alterar o sentido do período. A gente viu lá que due to significa devido a. Portanto, ele mostra uma relação de causa e efeito. A gente viu isso também em sala de aula. Logo, a resposta correta é letter E, because of. Beleza?
because of, por causa de. Então, ali ficaria a frase look at this list of species made extinct due to degradation. Olha essa lista de espécies extintas devido à degradação ou por causa da degradação, dá na mesma, ok? Depois o texto seguinte ali para as perguntas 7 e 8, ok? Estava falando ali de como uma espécie entra na lista das espécies extintas, não é? Então a gente tem uma pergunta da Mackenzie ali, the correct verb forms, aqui é gramática, né? Used to complete the sentences in the text are. Ali a resposta certa é letter C, ok, pessoal? Number 7, letter C. Por que letter C? Primeiro porque a gente está falando de when decide, aliás, lá em cima, né? When the U.S. Fish and Wildlife Service or the National Marine Fisheries Service, aqui é singular, ok? Se a gente prestar atenção, as únicas duas situações aqui, singular, se vocês lerem a frase inteira, é singular e voz ativa, ok? E não voz passiva. Então, se a gente marcasse, por exemplo, a letra A, é voz ativa, mas o problema estaria no number 2, has added. Não faria sentido nenhum com a frase. Ok? A letter B, is investigated, é voz passiva, como se o instituto fosse investigado e não é o caso. Eles que estão investigando. Portanto, a única resposta correta vai ser a letter C, is investigated, e depois o number 2 should be added. Ok, pessoal? Cuidado aí com voz ativa, voz passiva, porque a gente muda o sentido das frases, né? No number 8, a gente tem lá uma perguntinha do Enem. Ao ler o site da National Wildlife Federation, um estudante descobriu que um dos fatores para adicionar uma espécie à lista daquelas ameaçadas de extinção é letter B, a letra B, certo, pessoal? O consumo desmedido da espécie. Por que não a letra A? Porque ele coloca a mínima destruição do seu habitat. Ao contrário, large percentage, ele menciona no texto. Então, a grande porcentagem de destruição coloca a espécie em risco. Letter C não foi mencionado, letter D também não foi mencionada no texto. E a letter E também não foi mencionada no texto, logo não são respostas para a nossa pergunta. Ok? Depois, na página seguinte, page 110, nós temos lá no exercise number 9, o textinho sobre localização, né? Os cientistas dando a localização dos animais que eles encontram e aí os caçadores indo lá e pegando esses animais usando os dados científicos que foram publicados, né? Então, number 9, UFO. Com base no texto, é correto afirmar que, letra D, pessoal, number 9, letter D. Por quê? Porque já estão sendo discutidas algumas soluções para o problema descrito no texto. Isso está falando lá no penúltimo parágrafo. One solution being considered by the scientific community is not to include location information when publishing descriptions of new and uncommon species. Ok? Aqui na letter A, rastreadores são utilizados para a coleta de informações sobre plantas e animais? Não, só sobre animais. Não se coloca rastreador em planta porque a planta não se mexe, né? Isso está no segundo parágrafo. Letter B, a maioria dos dados online sobre espécies em extinção é publicada por cientistas. Também não. Outras pessoas, os naturalistas, os colecionadores, enfim, várias pessoas publicam não só nas revistas científicas, mas também nas redes sociais. Ben Skill é a favor da publicação de dados detalhados sobre espécies em extinção. Essa pessoa é o contrário, ela não é a favor, ela é contra, ok? Então, por isso que a resposta certa é a letter D, tá certo? Number 10, pessoal, Unifesp, nós temos lá no trecho do segundo parágrafo, their behavior, o termo em destaque, de novo, referentes aqui, ok? Their se refere a animals, ok? No segundo parágrafo, their se refere a animals, cuidado lá, ok? E aí tem uma dica aqui para vocês lerem, né? Ao buscar a que um pronome se refere, lembre-se de observar se o pronome é singular ou plural. Depois procure um substantivo do mesmo número, geralmente no trecho anterior ao pronome. Não se esqueça de substituir o pronome pelo substantivo para confirmar a resposta. É uma dica bem bacana essa aqui, pessoal, porque vocês vão ter questões sobre reference nas provas, beleza? Number 11, PUC do Rio Grande do Sul. Once they have captured their targets, they can sell them on the black market for high prices. The correct alternative to demonstrate the passive voice structure for the sentence above. Então, a número 11, number 11, é a letter E, pessoal.
A forma correta da voz passiva está na letter E, porque lembra que eu falei na aula, né? Quando eu faço a voz passiva, eu preciso olhar se a frase está, o tempo da frase, para colocar o verbo to be na voz passiva no mesmo tempo, e pegar o verbo da voz ativa e colocar na voz, no past participle, né? Na terceira coluna. Se vocês olharem lá em cima, no enunciado, a frase está no present perfect. They have captured. Então, lá embaixo, na letter E, once their targets have been captured. Ok? Então, essa que é a ideia, essa que é a dica para vocês. Sempre lembrem desse lance que eu falei para vocês. Ok? Number 12, pessoal, de acordo com o texto, aqui questões abertas. A gente vai ter poucas questões abertas, mas eu coloquei as respostas para vocês poderem olhar aqui. De acordo com o texto, que tipo de informação os caçadores ilegais têm obtido e de que forma o fazem? Se quiserem, podem dar um pause aqui no vídeo agora para poder corrigir, ok? Mas a resposta da letter A é a seguinte. Caçadores ilegais conseguem descobrir através das publicações de pesquisadores, preservacionistas e naturalistas em sites científicos e redes sociais a localização exata de espécies novas, raras ou ameaçadas de extinção. Ok? Então, podem dar um pause ali, vocês podem corrigir. Na letter B, o que a obtenção de tais informações tem acarretado? Okay? Ao descobrir onde estão as espécies, os caçadores se dirigem ao local e as retiram do seu habitat, vendendo-as no mercado negro por valores altos. Okay? Essa é a resposta, então, do number 12, letter B. Number 13, já sobre aquele texto dos rinocerontes, também continha perguntas abertas. Alright? Então, vamos dar uma olhadinha aqui na number 13 da FUVEST. Com base nas informações do texto, atenda ao que se pede redigindo em português. Cite duas ameaças à sobrevivência dos rinocerontes no continente africano. Então, novamente, podem dar um pause aí para poder corrigir. Number 13, letter A. Na África, os rinocerontes são ameaçados pela caça ilegal e pelas secas que afetam a biodiversidade de seu habitat. Ok? Letter B. Explique a relação entre ações humanas e a situação dos rinocerontes na Ásia. Porque o texto fala dos rinocerontes na África e na Ásia, né? Na Ásia, os rinocerontes são ameaçados pela caça ilegal e pela destruição de seu habitat por assentamentos humanos, extração de madeira e expansão da agricultura. Então, novamente, podem dar um pause aí, né? E aí vocês podem corrigir. Se tiverem com a mesma ideia, mas palavras diferentes, pessoal, não tem problema. O importante é entenderem o contexto, ok? Number 14, moçada, do ITA, ok? Assinale a opção em que a construção verbal está na voz ativa. Aqui eu tenho que fazer o contrário, tenho que colocar a frase na voz ativa. Teacher, como é que eu faço isso? Muito simples. Olha o verbo to be da voz passiva. Olha em que tempo que ele está. O tempo do verbo to be na voz passiva tem que ser o tempo do verbo da frase na voz ativa. Então, no caso aqui, letter A é a única frase que está na voz ativa, certo? There's been a 9,300% increase in rhino poaching in South Africa. Poaching, caçada, né? Então, há um aumento. Não tem nada de voz passiva aqui. Number 15, quase terminando, também do ITA, marque a opção que indica a que it se refere. Reference de novo, pessoal, pay attention, isso é muito importante. Então, it se refere nesse trecho aqui, where it's seen as a symbol of status and wealth. It é o chifre do rinoceronte, a rhino horn, ok? E finalmente a última frase, a última questão era sobre aquele texto, né, aquela frasezinha ali, quotation. O texto reproduzido acima foi extraído da tradução em inglês de uma obra do escritor tcheco Milan Kundera. Da leitura da citação se depreende que o autor relaciona valores morais da humanidade a letter D, pessoal, atitudes em relação aos animais, ok? Então, essa é a nossa correção da homework. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem entrar em contato com o teacher, eu estou à disposição de vocês, tá certo, pessoal? Bora lá, vamos continuar aí que está chegando a hora aí do nosso simulado. Vamos lá? Bye, bye.